Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 2, o seguinte: Ele estava no princípio com Deus. Meu irmão, minha irmã, Ele estava. Antes do barulho, antes dessa vida agitada, antes da ansiedade que aperta o peito logo cedo, Ele estava. Jesus estava. Antes das comparações, antes das vitrines iluminadas, antes das redes sociais ditarem quem vale mais e quem vale menos, Ele estava. João não começa contando uma história comum. Ele não começa falando de feitos humanos, de conquistas visíveis ou de aparências impressionantes. Ele começa falando de permanência, de constância, de alguém que não surgiu agora, não foi criado pelo momento, não depende das circunstâncias. Ele estava no princípio com Deus. Essa frase é curta, mas muito profunda. Ela carrega um peso eterno. Ela nos chama a parar, a respirar, a silenciar um pouco essa pressa que virou estilo de vida. Nós vivemos dias em que tudo precisa ser imediato, tudo precisa ser mostrado, tudo precisa ser validado por alguém. Se não for visto, parece que não existe. Se não for curtido, parece que não vale. E nesse cenário, muita gente acorda cansada, sem nem saber por quê, cansada da alma, desmotivada, sem norte, com a sensação de que está sempre atrasada na própria vida. E é exatamente aí que João 1:2 nos encontra, porque ele nos lembra que enquanto o mundo corre atrás do que aparece, Deus permanece no que é eterno. Enquanto a sociedade grita, mostre-se, Deus sussurra, permaneça. Enquanto tudo muda o tempo todo, Ele estava e continua estando. Perceba isso. João não diz apenas que Ele criou, não diz apenas que Ele falou, Ele diz que Ele estava. Antes da criação, antes da luz, antes dos tempos como conhecemos, havia uma relação. Ele estava no princípio com Deus. Havia comunhão, propósito, sentido antes mesmo de existir matéria. E isso é libertador para quem anda perdido, confuso, porque nos revela que o sentido da vida não nasce das circunstâncias externas, mas da presença eterna de Deus. Talvez você esteja vivendo dias em que tudo parece instável, relacionamentos frágeis, sonhos adiados, expectativas frustradas, e no meio disso tudo, a tentação é achar que você também perdeu o seu valor, o seu lugar, o seu tempo. Mas o texto nos ensina algo precioso. Antes de qualquer instabilidade, Deus já tinha uma base firme, e essa base não mudou. O mesmo Cristo que estava no princípio está agora, no seu hoje confuso, no seu cansaço silencioso, na sua oração que nem sempre sai em palavras. Nós vivemos em uma era que valoriza o brilho, mas despreza a essência, valoriza o palco, mas ignora os bastidores, valoriza o sucesso rápido, mas não respeita processos. E isso gera uma pressão constante. Você precisa parecer bem, mesmo quando não está. Precisa provar algo, mesmo quando só queria descansar. Mas João 1, versículo 2, nos convida a olhar para trás, para o princípio. E quando olhamos para o princípio, entendemos que a nossa vida não começa no aplauso, nem termina no fracasso. Ela começa em Deus. Há um poder imenso em saber que antes de você tentar se encontrar, Ele já estava lá.
Antes de você procurar respostas, Ele era a resposta. Antes de você se sentir pequeno, invisível, esquecido, Ele já existia como palavra viva. E isso muda tudo. Muda tudo porque se Ele estava no princípio com Deus, então Ele não é uma solução improvisada para crises modernas. Ele não é um recurso de emergência. Ele não é um apoio emocional momentâneo. Ele é fundamento, alicerce, origem. E quando a nossa vida perde o norte, quase sempre é porque nos desconectamos da origem. Tentamos construir identidade em cima do que passa. Tentamos firmar valor em cima do que oscila. Tentamos sustentar a alma com coisas que não alimentam o espírito. Por isso, tanta gente tem tudo e se sente vazia. Por isso, tanta gente ostenta conquistas e carrega um vazio que não aparece nas fotos. Porque só o que vem do princípio sustenta até o fim. E João nos ensina de forma simples e profunda que Jesus não começou na manjedoura. A manjedoura foi apenas o ponto visível de algo que já existia eternamente. E isso traz esperança para nós, porque também há coisas em você que não começaram agora. Há propósitos antigos, há sementes plantadas por Deus antes mesmo de você entender quem era. Talvez hoje você se sinta atrasado, talvez pense que perdeu tempo demais, talvez carregue a sensação de que a vida passou rápido demais. Mas o Deus do princípio não trabalha refém do relógio humano. Ele trabalha com eternidade. Ele trabalha com processos que não se perdem. Ele trabalha com histórias que não acabam no meio do caminho. Quando João diz, ele estava dizendo, ele não foi surpreendido pelo caos. Ele não foi pego desprevenido pelas crises. Ele não perdeu o controle quando o mundo perdeu o rumo. Ele continua sendo o mesmo. E isso é um descanso para a alma cansada. Você não precisa se reinventar todo dia para merecer amor. Você não precisa se provar o tempo todo para ter valor. Você não precisa correr tanto assim. Voltar ao princípio significa lembrar que a vida faz sentido quando está alinhada com Deus. Não quando é perfeita, não quando é admirada, mas quando é vivida na presença dEle. Talvez hoje Deus esteja lhe chamando não para fazer mais, mas para permanecer mais. Não para aparecer, mas para se aprofundar. Não para impressionar pessoas, mas para se reconectar com o que é eterno. Ele estava no princípio com Deus, e se Ele estava lá, Ele também está aqui, agora, nesse exato momento. No meio da sua confusão, Ele é constância. No meio do seu coração, Ele é descanso. No meio da sua dúvida, Ele é direção. Quando tudo parece passageiro demais, João nos lembra que existe alguém que nunca passou e nunca passará. E é nele que a alma encontra norte. É nele que a vida reencontra sentido. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.